Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Vocês estão me ouvindo bem? Meus- perfeito. Ok. Um bom dia para todos. Todos sejam bem-vindos, né, nesse último dia de upgrade. Passou bem rápido, né? Mas graças a Deus estamos aqui, estamos bem. Vamos participar de mais um dia abençoado desse programa. Eu agradeço a cada um que está aqui, todos que estão aqui, né, de outras temporadas. E os que estão aqui agora, né, que são novos aqui, desde já agradeço a todos. E vamos para mais um dia, para mais um programa abençoado, né? Vamos agora ouvir o louvor, Cláudia? Ou vamos orar? Eu esqueci a ordem agora, A Cláudia, ajuda. oração. Agora vamos para a oração, então. Eu queria pedir um irmão para orar para nós, que é o irmão Floresval. Não foi combinado, mas queria pedir para o irmão. Você pode orar para nós, irmão? Vamos orar. Nosso bondoso e eterno Pai, te agradecemos, Pai amado, pela noite que tivemos, pela bondade do Espírito Santo nos acordar para podermos estar participando aqui, por esse dia que o Senhor nos oferece. Pai amado, como foi lindo mais essa semana de programa. Como foi lindo recebermos a sua palavra, Senhor. Nós reparamos que já em todo esse período foi um movimento que nos gratificou com a sua palavra, o momento em que o seu amor entrou mais em nossos corações. Então, nesse momento, Senhor, que estamos encerrando essa semana, nós te agradecemos muito de todo o coração e que teu Santo Espírito nos dê força, sabedoria para fazermos mais o dobro de vezes disso. É difícil, Senhor, mas nós te pedimos. Então, aceitamos o seu convite. Vamos fazer mensagem. É o muito importante para nós. Em nome de Jesus te peço, abençoe a todos que estão aqui e o pregador. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Lorisval. A gente agradece aí a sua disposição, já está de manhã aí, de pé Vixe, aí para começar mais um dia maravilhoso com o Senhor, né? E por amém, falar em Senhor. maravilhoso, nós vamos cantar um hino agora em louvor ao Senhor, Criador do céu e da terra, porque Ele merece, né? Tem um hino para nós aí maravilhoso aí para a gente cantar nesse momento. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração.
Pessoal, então vamos agora, né? Mais uma oportunidade de ouvir a palavra. E antes de ouvirmos, eu queria fazer uma propaganda. Não foi combinado, não, mas a gente tem o Upgrade, que é esse programa, né, de temporadas, mas nós temos também um outro programa do Upgrade, uma outra ramificação, né, que é o Upgrade Pray. É um programa de oração que acontece todos os dias, das 5 às 5h15. Então, nós estamos orando, é um momento curto, mas é onde a gente pode interceder, né, por são vários pedidos, agradecimentos. Então, se você quiser participar, a Cláudia sempre coloca no grupo, né, Cláudia, o link para o outro grupo, que é específico de pedidos e orações, pedidos e agradecimentos, na verdade. E aí, a gente, todos os dias, de segunda a sexta, das 5 às 5h15, a gente está lá orando por esses pedidos. Então, se você quiser participar com a gente, será muito bem-vindo, tá bom? E agora, mais uma vez, né, vamos ouvir a palavra com o pastor Wesley. Está sendo uma bênção e vamos ouvir aí esse último dia. Pastor, desde já, muito obrigada. Para nós está sendo muito edificante ouvir a palavra vindo de você, ouvir as experiências e estamos crescendo um pouco mais, né, com essa semana do Upgrade. Amém, amém. Ahn, Deixa eu só encaminhar um link aqui para quem, uma pessoa que eu não havia me esquecido. Muito bem, bom dia, amigos. Bom dia, pastor. Que bom poder estarmos juntos aqui. Como foi dito, né? A gente já agora está olhando essa semana de trás para frente, né? Já pelo retrovisor. E só recapitulando aqui, então, no primeiro dia, nosso pontapé foi a história de Jabes, né? O seu quase anonimato e a sua oração, né? De se destacar, de poder ser uma bênção ali naquele pedido, Senhor, novas fronteiras, né? Ah, o segundo dia teve que ver com as coisas novas e velhas, né? Todo escriba versado no reino dos céus, ele sabe identificar, assim, a forma pela qual esse processo acontece, né? Esse processo do evangelismo, da salvação. Existem coisas novas e velhas nisso tudo. São formatos, são formas, né, de se ver as coisas de Deus, né? Você pode ver como formas ou como essência, né? E aplicar isso a um nível ainda maior, superior, no coração, permanente e mais difícil, certamente, né? Trazer as coisas para um nível, assim, para um nível mais essencial, elas tendem a ser mais difíceis, né? Porque elas nos acompanham além das formas, além dos lugares, daquilo que as pessoas conseguem nos avaliar. Quando a gente lida com as coisas pelas formas apenas, é fácil a gente passar ileso, porque nem todo mundo está em todo lugar ao mesmo tempo, né? E perante a avaliação das pessoas é possível estarmos bem, como era o caso dos fariseus, né? E dos escribas, mas trazê-las para a essência, isso torna o compromisso mais universal. No terceiro dia, que foi no caso a quarta-feira, nós
tratamos aqui do sinal, ou melhor, do terceiro Elias, né? E a gente fez um caminho bíblico passando por alguns textos, e a ideia daquele dia foi mostrar uma função missionária para o tempo do fim, um título, né, de um povo que prepara o caminho para a segunda vinda de Jesus. Um povo que está estabelecido numa uma hora específica, né, do grande conflito nessa terra. E a ideia daquele dia foi chamar a nossa responsabilidade para assumir isso, né, essa realidade e ser esse terceiro Elias que estava para vir. Ah, no quarto dia, no caso ontem, né, quinta-feira, a ideia foi tratar de um aspecto de Elias, um aspecto mais pessoal, né? Afinal de contas, nós não somos super-homens nem super-mulheres, e não há problema com isso. Deus também lida com essa realidade humana, frágil, e uma pessoa que há nela depressões, quer sejam emocionais ou ministeriais, essas pessoas também podem ser usadas por Deus, podem se recompor, e a gente percebeu grandes lições ontem, né? Grandes lições. Deus, ele tem uma fórmula, seus métodos, né? Para poder nos resgatar, trazer de volta e fazer de nós bênção. Veja, o tema de hoje, ele foge um pouco da mão missionária, né? Da mão humana missionária. Durante todos esses dias, a ideia foi que a gente fizesse essa oração, Senhor, novas fronteiras, né? E a partir dessa oração, características importantes pudessem ser assimiladas por nós que somos filhos de Deus e que temos o desejo, né, de que o plano de Deus se cumpra no mundo e na vida das pessoas. Então, sim, isso só é possível através de disposição, aliás, só é possível através de crença, de fé, né, de disposição, sim, para pregar o Evangelho, para entender o Evangelho, receber o Evangelho. Mas o tema de hoje, ele foge um pouquinho assim dessa responsabilidade humana, desse apelo divino para que a gente possa ser sal e luz, e ele se concentra um pouquinho mais nesse grande evangelista da história, né? É importante, queridos, assim, que a gente não perca de vista, assim, que a nossa mão de obra, ela beira o ridículo, né? Ela é muito necessária para Deus. Para Deus ela é muito necessária. Mas ela chega a ser ridícula, porque a nossa participação ela é esquisita, ela é estranha e muito pequena, né? Se a gente comparasse, por exemplo, com tantas histórias bíblicas, né? Lembram, por exemplo, de Gideão ali, né? Com seus 300, né? Aquilo não podia dar certo de jeito nenhum. Aquilo não podia ser, no mínimo, assim, razoável, né? Mas 300 pessoas batendo panela e gritando, eles puderam alcançar um objetivo extraordinário, né? Os muros de Jericó que caíram, né? Também através de métodos incompreensíveis, ridículos, né? Assim também a nossa participação missionária, com o tamanho do desafio, ah, e eu me refiro ao tamanho por tantos aspectos, né? O tamanho geográfico do desafio, o mundo não é pequeno, né? As pessoas não são poucas e são muito diferentes. Mas também o desafio espiritual da coisa, né? Há um diabo que ainda não morreu, há um coração humano que não quer saber, e tantos desafios, né? Missionários. Um outro grande desafio tem que ver com a passagem das pessoas. Nós somos muito limitados, assim, temporalmente falando, né? A gente vive aí poucos anos, né? Por mais que seja a nossa o nosso vigor físico, né? A gente vive poucos anos. E a continuidade, né, do nosso trabalho, a gente trabalha uma fração de tempo, né, na história. Então, assim, tem tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Nosso coração corrompido, nossa instabilidade.
Mas o tema de hoje, ele transcende, né, tudo isso e joga essa promessa, essa realidade para o grande missionário que é Jesus Cristo. O livro de Daniel, ele, sobre todos os elementos ali tratados quanto à profecia, o sonho do capítulo 2 ali, o sonho de Nabucodonosor, ele fala de uma pedra, né, que vem sem auxílio de mãos. E essa pedra é sem auxílio de mãos. Veja, essa é uma expressão que precisa ficar gravada no nosso encontro hoje, né? Embora nós não vamos estudar Daniel, mas essa pedra, ela é sem auxílio de mãos. Ela é sem auxílio de mãos. Então, assim, ela é sem participação humana, independente de qual seja os lados, se seja o lado do bem ou do mal. Então, isso quer dizer que a instalação do reino de Deus, né, que será algo irrevogável, grandioso. A pedra, uma vez que atingiu a estátua, esmiuça a estátua e enche toda a terra, ou seja, isso significa que ela destrói por completo os reinos humanos e se estabelece de forma completa no lugar dos reinos humanos. Então, o reino dos céus, com todas as suas promessas, é imposto aqui nesse mundo. Então, veja, o estabelecimento do reino dos céus não tem que ver primariamente com evangelismo, olha só, né? Embora foi uma semana evangelística, assim, no sentido, é, ou, não sei se talvez a melhor palavra fosse uma semana evangelística, mas uma semana evangélica, no sentido da comissão evangélica, no sentido do trabalho evangelístico, né? É, mas assim, o estabelecimento do reino dos céus não depende meramente do evangelismo. O estabelecimento do reino dos céus depende da ação de Deus, assim, da sua soberania, né, da sua vontade, dos seus tempos, das suas épocas, da sua misericórdia. Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. Então, assim, não é porque a gente ainda não foi completamente, mas por alguma razão Deus está dosando, né, segurando os ventos, soltando esses ventos. A gente percebe que os nossos dias, eles são dias assim onde esses ventos têm escapado, né, das mãos de Deus, não porque Deus não pode segurá-los, mas porque já é tempo de soltando esses ventos, né, de complicações, guerras e tantas situações, né, que envolvem os reinos humanos, o atrito dos reinos humanos pela chegada do reino dos céus. A gente percebeu essa semana também, aliás, perdão, isso que eu ia dizer, eu percebi isso em outro lugar, em outro ambiente, porque eu tive realizando uma semana de oração semana passada à noite, né, com outro tema. E uma coisa que eu queria que vocês percebessem aqui antes da leitura do texto é que a aproximação de Jesus aqui nessa terra, quando ele esteve aqui, né, a- isso também estava previsto, né? O livro de Hebreus diz assim, vindo a plenitude do tempo, ou seja, o nascimento de Cristo ele tinha dia, hora, né, marcado. Não foi um acaso. Satanás conhecia tudo isso, né? Se reis, aliás, se magos lá da Babilônia, do Oriente, né? Eles, mesmo não conhecendo muita coisa da Bíblia, eles conseguiram não se atrasar para o encontro do nascimento de Jesus. Muito mais Satanás, ele sabia da época. E essa presença de Jesus o ameaçava o tempo todo. E é por isso que o inferno estava agitado. O inferno estava agitado, né? Doenças, dissensões, uma religião extremamente complicada, pessoas endemoniadas em todo sentido, né? Tanto no sentido aparente da possessão demoníaca, como
no sentido não aparente, né? A presença de Jesus chacoalhava e incomodava e agitava. E eu não tenho dúvidas de que a proximidade da volta de Jesus também tem agitado o nosso mundo de todos os jeitos, né? Politicamente, ecologicamente, financeiramente, enfim, mentalmente, as pessoas estão totalmente afetadas, né, nos nossos dias. Enfim, Satanás ele consegue sentir os passos, né, desse Deus que se aproxima. E toda essa introdução é para que a gente pudesse ler esse texto agora e sair daqui desse encontro final não só mais disposto, porque isso a gente aprendeu durante a semana, mas sair desse encontro mais crente, né? Mais animado com aquilo que Deus fará certamente, mais esperançoso, é, mais fiel, né, nas propostas de Deus para a nossa vida. Veja, o texto está em Mateus capítulo 12. Eu me estendi bastante aqui na introdução, então eu preciso encurtar o meu tempo. Em Mateus capítulo 12, a gente tem um título chamado O Sinal de Jonas. Muito bem. E aqui, a partir do verso 38, né, Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, nós queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio lá dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Veja, há muito o que dizer aqui sobre esse texto e eu não quero deixar nada para trás, mas serei bem rápido em cada um desses pontos. O primeiro deles, né, tem que ver com o pedido dos fariseus. Eles queriam um sinal da parte de Jesus. Veja, mas é difícil, né, assimilar isso porque Jesus já havia dado muitos sinais. Não só os sinais que Jesus havia dado, mas os sinais que a própria Bíblia dá de forma exaustiva a respeito de Jesus Cristo, a sua identidade, a sua missão. Como eu disse, né, magos do Oriente, com meio texto bíblico que eles tinham em mãos, porque é muito provável que o que eles tinham era uma profecia de Balaão, ou de repente até algumas referências de Daniel. É possível, alguns estudiosos sugerem isso. Ah, então, assim, com bem menos Bíblia do que aqueles escribas e fariseus e saduceus, eles encaminharam-se, né, para o Filho de Deus e acertaram bem cheio, né, o nascimento de Jesus. Já aquelas pessoas que eram contemporâneas a Jesus, elas viviam ao lado de Jesus, mas elas não tinham nenhuma ideia de quem era ele, a sua identidade e também a sua missão. O capítulo 7 de João diz que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então veja, né? Essa é uma realidade interessante, né, a se notar. Mas o caso é de que, mesmo recusando dar esse sinal, Jesus parece dizer assim: Olha, quer saber? Eu vou dar uma colher de chá. Eu vou dar mais um sinal. Disse que não ia dar, mas vou dar um sinal para vocês. E esse sinal é o do profeta Jonas. Veja, o sinal de Jonas está relacionado com algumas características de Jonas, do profeta,
que seriam vistas agora em Jesus. Então, como as pessoas conheciam a história de Jonas, eram só elas observarem e verem que, em pelo menos três aspectos, esses dois se pareceriam muito, só que na comparação entre os dois, o relatório final é: Jesus é maior. Então, embora parecidos em alguns aspectos, em se tratando de Jesus, essas realidades seriam encontradas em Cristo maiores do que na vida de Jonas. Só que é interessante notar que aquilo que vemos em Jonas é já muito extraordinário e quase assim difícil de crer que em alguém isso poderia ser maior, mas é maior, em Jesus é maior. O primeiro aspecto, e agora rápido, citando isso, embora há muito que dizer, tem que ver com a audiência de Jonas, né? Poucas pessoas lidaram com corações mais duros e difíceis do que Jonas. Jonas foi convidado a pregar aos ninivitas. Então, assim, para quem fizer um estudo sobre quem eram os ninivitas, vai saber rapidamente que era gente que ninguém podia ou queria estar perto. Gente violenta, extremamente violenta. Eles foram precursores de métodos de tortura, de morte. Nínive era a capital da Assíria. A Síria está incluída entre os grandes inimigos do povo de Deus ao longo da história. Uma grande cidade, inclusive Nínive existe até hoje, viu? Uma cidade que está no Iraque chamada Mossul. É a antiga Nínive, a mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo lugar. E, enfim, lá estava Nínive, a capital da Síria. Nínive é uma cidade que já aparece lá no Gênesis, né, contendo as suas bases com Nimrod. Veja, Nínive é um capítulo interessante nas páginas da Bíblia e não havia jeito de salvar Nínive. O jeito era meter fogo e não tinha o que fazer ali mais. Era isso que Jonas esperava, mas ele foi chamado a pregar a esse tipo de gente. A audiência de Jonas, uma audiência muito difícil, extremamente difícil e violenta, em muitos aspectos. Mas agora veja, qual das duas audiências era pior? A de Jonas ou a de Jesus? Resposta bíblica, a de Jesus. Por mais desviada ou desviados que pudessem ter sido os ninivitas, aquela geração maia adúltera que Jesus teve que lidar eram verdadeiros demônios em muitos lugares, em muitos momentos, verdadeiros demônios. Infelizmente, né? E o pior, era gente da religião, era gente da família, né? Do sangue. Jesus havia nascido ali, no meio daquele povo, daquela gente. E especialmente os líderes religiosos eram uma casta terrível de pessoas. Os ninivitas eram duros pelo desconhecimento de Deus, mas agora os escribas e fariseus eram duros pelo conhecimento de Deus. Como que pode isso? Então, na comparação, eis aqui quem é maior do que Jonas, disse Jesus. A audiência de Cristo, ela é mais difícil. E amigos, eu queria fazer o primeiro apelo aqui, a primeira aplicação, porque um dos aspectos missionários que a gente tentou enxergar essa semana foi a pluralidade das pessoas, a impossibilidade do evangelismo. Veja, uma coisa é o evangelho de salvação que está no mundo, outra coisa é o evangelismo, que é você agora convencer, o trabalho de convencimento de uma pessoa em aceitar a fé, em ao menos entender o plano da salvação, que é que pode não ser fácil, mas é simples, né? Uma economia simples, o processo da salvação, um substituto, basicamente é isso, né? Um substituto.
e a fé nesse substituto. Mas assim, quando a gente olha para esse mundo, né, como citamos isso, né, países dos mais diversos, formas de pensar, o evangelismo parece ser algo realmente impossível. É uma geração absorta, né, má, adúltera. Quem é maior do que Jonas? Eis aqui quem é maior do que Jonas, foi a resposta de Jesus. Ou seja, Jesus ele chama para si essa responsabilidade evangelística. A despeito do missionário, ele é o grande evangelista da história. Veja, segunda questão, e agora talvez uma das mais impressionantes, o próprio Jesus diz aqui, o segundo item de comparação seria a ressurreição de Jonas. Quem de vocês acreditaria em alguém que contou para vocês que foi engolido por um grande peixe, que lá dentro da barriga fez uma oração e que foi vomitado 3 dias depois? Veja, nem nos melhores, nem nas maiores alegorias, né? Uma pessoa, veja, se você for dar estudo bíblico para um cético, né? Ou para um secular, não comece com essa história. Ela vai parecer muito difícil de acreditar, de verdade. E a gente acredita porque ela está na Bíblia, claro. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, a gente também acreditaria. Mas a história é realmente uma das mais impressionantes. Mas a questão é se você tem dificuldade de acreditar em alguém que esteve 3 dias e noites dentro de uma barriga de um peixe e depois saiu de lá, você vai ter ainda mais dificuldade em crer em alguém que esteve 3 dias morto e saiu de lá. E vou te dizer mais, saiu de lá porque quis, pelo seu próprio poder. Jesus, é claro, foi ressuscitado, né, pela palavra do Pai. Mas a ressurreição, assim como o nascimento, vida e morte, a ressurreição, na ressurreição, isso aqui é a coisa que a cabeça humana dá um nó, né? A ressurreição de Cristo também teve a sua própria participação. E ele estava morto, verdadeiramente morto. Não me pergunte como é isso. Nossa cabeça não consegue entender. Mas ele diz: Eu dou a minha vida. Eu dou. Ninguém tira de mim. Não vou ser assassinado. Eu sou um voluntário aqui. Eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente a dou e eu a torno a reassumi-la. Então, quem pode dizer palavras assim, gente? Quem é que pode? Palavras assim só podem ser ditas pelo próprio Deus ou por um lunático, né? Alguém que precisa de tratamento psicológico. Então, não há espaço para colocar Jesus no meio termo. E veja, a ressurreição, queridos, é a maior doutrina cristã. Não há nada maior no ministério de Cristo, embora tudo em Cristo é gigante, né? Mas a ressurreição, queridos, ela rasga o inferno de forma definitiva. Ela vence as trevas, ela traz a luz do dia para esse planeta perdido nosso, né? Para esses bilhões de tupiniquins que ocupam esse planeta aqui. Na ressurreição é o golpe final em Satanás, nas poucas esperanças, se é que ele ainda tinha. A ressurreição, queridos, fez com que o diabo voltasse para casa, derrotado. E as pessoas, elas deveriam ver isso. Esse é o sinal. Olha, eu não ia dar mais nenhum sinal. Mas quando vocês me virem ressuscitando, lembrem-se de Jonas, façam essa comparação. Quem sabe na ressurreição, na minha ressurreição, esse coração duro de vocês não seja capaz, né, de atender a voz, né, o chamado.
E eu termino falando sobre a última comparação, né, que está muito relacionada aqui com a nossa semana Senhor Novas Fronteiras. Não há nenhum registro nas escrituras e não há nenhum registro na história de um evangelista com mais sucesso evangelístico, mais resultado evangelístico do que Jonas. Veja, Jonas batizou mais de 120 mil pessoas em 40 dias e fez o trabalho mal feito e sem querer fazer. Ele passava pelas ruas e dizia assim: Olha, vocês não perdem por esperar. Eu vou sapatear no túmulo de vocês. Chegou a hora de vocês. Eu não estou aqui para brincadeira. Deus vai destruir todo mundo e eu vou ficar assistindo. Veja, imagine se você fizesse uma campanha de evangelismo e colocasse alguém com esse perfil na recepção da igreja. Veja, a gente dá brinde, faz sorteio, gasta recursos, né? E para ter ali convidados, visitas, e a gente trata eles como bebês, né? E é isso mesmo, né? Para que eles se sintam bem, a gente dá o lugar para eles. Enfim, chama os melhores pregadores. Jonas não estava nem aí com isso, ele não estava, na verdade, nem aí com aquelas pessoas, ele nem queria estar ali. E a única coisa que o chateava era esse chamado que Deus fez para ele, mas o jeito era falar, né? Afinal de contas, ele tinha saído da barriga do peixe. E por 40 dias ele passa ali naquelas ruas e ele diz assim: Olha, o juízo de Deus vai acabar com vocês. Daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns dias, Deus vai visitar aqui e vai destruir todo mundo. Isso não é uma forma evangelística, né? Mas, amigos, a Bíblia diz que as pessoas começaram a se arrepender. E todas elas se arrependeram. E eu vou te dizer mais, a Bíblia chega a dizer que até os animais entraram na dança do arrependimento e da reforma, porque o rei de Nínive apregoou um jejum que até os animais tiveram que participar. Veja, não há registros de tanta gente assim, em tão pouco tempo, com esse espírito de rebelião que Jonas estava. Na verdade, o único rebelde passa a ser Jonas, o evangelista, em algum momento. Não há registro de nenhum evangelista tão grande quanto Jonas com esse sucesso, né? Noé, 120 anos batendo martelo, chamando pessoas, resultado, oito. Oito almas para Jesus, incluindo a dele, e eram seus familiares. Jonas, 40 dias fazendo o trabalho mal feito, mais de 120 mil pessoas arrependidas. Veja, mas agora é a última comparação. Quem é maior? A resposta: Jesus é maior. Por mais impressivo que o resultado de Jonas foi, o texto ele termina dizendo que eles vão se voltar, essas pessoas elas vão se voltar a Jesus em algum momento. Não estou falando aqui de salvação universal, que todos serão salvos, mas eu estou só dizendo de que da mesma forma com que, e o texto fala isso, né? Com que a rainha do sul, ela ouviu falar de Salomão, um homem até duvidoso, né, na sua espiritualidade, um homem que nem muito crente era, mas mesmo assim ela fez as malas e ela se dirigiu para conhecer Salomão. Assim também, gente espalhado pelo mundo de todos os tempos e épocas, em algum momento que ouviu o chamado e aceitou, essas pessoas também se encaminharão para a luz. E um dia, amigos, nós vamos ver uma multidão de gente. E a gente vai olhar e dizer assim, mas como é que esse povo saiu daí? Quem é que falou para eles? Algumas histórias, muitas delas estarão relacionadas conosco, com o nosso trabalho evangelístico, e até mesmo essas histórias relacionadas com a gente, com o nosso trabalho evangelístico,
elas serão quase inacreditáveis, mas não pode. Eu não fiz isso tudo, não. Assim como o Gideão, de repente os soldados poderão dizer assim, mas eu só bati panela e gritei. Não é possível que deu tão bom assim. Assim também, amigos, o nosso trabalho, em comparação ao resultado, ele será impressionante, impressionante. Mas por que isso, amigos? Porque as pessoas, quando elas ouvem falar de Jesus, não. Veja, o diabo não pode deixar com que uma pessoa ouça sobre Jesus. Essa pessoa pode ser de qual religião que for, ou até mesmo um descrente. Quando uma pessoa ouve de Jesus, há uma correspondência no coração, entende isso? Há uma simbiose que é feita, porque todos nós viemos dele, saímos das suas mãos um dia. E há uma combinação entre a mensagem cristã e o coração humano. Mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ao ouvir pela primeira vez, é como se ela ouvisse de algo que lhe é comum ou de uma necessidade que ela já buscava sem saber que buscava. Então, de alguma forma, amigos, eu queria terminar a minha participação essa semana, né, a minha contribuição de pregações, dizendo para vocês que há um evangelista enorme que está trabalhando no coração de pessoas e que esse mundo já sente os passos, né? E veja, não falo aqui apenas de Cristo, embora já fosse suficiente, mas falo também da poderosa, extraordinária obra do Espírito, sorrateira, discreta, universal, atemporal, sem barreiras geográficas. E essa combinação da obra de Cristo com o convencimento do Espírito, veja, não há inferno que possa resistir isso, no sentido do trabalho, né? Não da salvação individual, porque mesmo diante de tanto poder, uma pessoa pode dizer não. Mas a pedra, sem auxílio de mãos, encherá toda a terra sem sombra de dúvidas. E eu queria convidar você para crer nisso, né? Para crer nisso. Um último aspecto sobre Jonas, uma curiosidade final aqui no nosso apelo, é de que o seu nome significa pomba, o significado do nome Jonas. E as pombas, elas são assim, né? Elas têm um senso de localização incrível. Elas sabem a sua geografia certinho, há um GPS maravilhoso nas aves em geral. E Jonas estava indo lá para Tarsis, mas de repente ele recalcula sua rota e ele vai para Nínive, para onde ele devia ir. E de repente hoje seja um bom dia para algum missionário, algum missionário que está também aí um pouco perdido na sua rota, para recalcular isso e viver a experiência missionária que Deus espera de você, né? Mesmo você sem tanta vontade, se foi esse o caso, né? Deus poderá fazer maravilhas e você ficará surpreso certamente. Senhor, novas fronteiras, né? Que a gente possa, em primeiro lugar, receber esse reino maravilhoso também no nosso coração e a partir daí sermos bênção também na vida de outras pessoas. Aguarde, espere, confie e ajude a apressar a vinda do Senhor. Ele certamente virá e o seu plano se cumprirá nesse mundo. Nós estamos do lado certo e somos cidadãos do reino certo, né? Nesse grande conflito. Que Deus nos abençoe. Amigos, que satisfação poder estar com vocês aqui. Eu queria fazer uma oração, né? Vamos estar juntos agora na calçada, mas feche os seus olhos, vamos falar com Deus.
Querido Deus e Pai, muitíssimo obrigado, porque foi uma semana de grandes bênçãos. E durante a semana nós aprendemos a fazer essa oração, Senhor, novas fronteiras, é o nosso pedido final, para que o Senhor alargue essas nossas fronteiras. Mesmo, Senhor, às vezes meio empurrado, como o Senhor precisou fazer com Jonas, mas que isso se cumpra na nossa vida. Que a tua graça e misericórdia nos acompanhe. Obrigado a Deus pelas oportunidades tantas e que o reino do céu se estabeleça nesse mundo. Assim diz a sua oração, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que semana, Pastor Wesley. Que semana maravilhosa. Muito, muito poderosa aí para a gente. Nós só temos que agradecer ao Pastor Wesley por essas mensagens aí que nos fez refletir, que nos fez desejar mais a volta de Jesus, que nos capacita assim para sentirmos que de nós mesmos não vem o poder, mas se nos colocarmos nas mãos de Jesus, podemos fazer muita coisa, né? Então, Pastor Wesley, muito obrigado por tudo isso. Deus continue te abençoando. E eu queria dizer para vocês que estão aqui conosco, estamos juntos aqui, para cada temporada, cada mês nós temos essa temporada, e para que a gente possa orar desde já, para que as pessoas para quem enviaremos os links, elas possam entrar, participar, porque é um privilégio participar desse projeto, participar do upgrade. Vamos orar para que outras pessoas também entrem. É um trabalho missionário nosso também, né? Para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir o que nós estamos ouvindo, né? Deus continue usando o pastor Wesley poderosamente, como usou essa semana, né? E eu queria convidar você então para se preparar aí, abrir a sua janela, colocar sua cabeça para fora aí, para a gente sair na nossa foto, para você embelezar o nosso, o nosso último dia aqui. Para você, para a gente lembrar de você aqui também. Quem sabe você na foto aí fica mais fácil da gente orar por você também, né? Deus Claro. abençoe você, viu? Cláudia, Estou preparando aqui a ferramenta. Todo mundo pronto aí? Então, vamos lá. Primeira foto, sorria. Pressão abaixa aí. Pera. A primeira já foi, vamos para a segunda. E a última. Muito bem. Bom, então, para o pessoal que nos assistiu aqui durante essa semana pelo YouTube, né? Fica o convite para participar com a gente aqui direto no Zoom, ao vivo, e ter acesso ao segundo momento que nós vamos ter agora, que é um momento muito bom de bate-papo, de tirar dúvidas, fazer comentários. Então, fica aí o nosso convite para você participar dentro do grupo conosco.